seguinte, o Adriano, ele estava passando para vocês os dados físicos da unidade mista de saúde. O meu, eu apresento os dados financeiros de toda a prefeitura. O que é os dados financeiros, então? O que a gente arrecadou, o que a gente gastou, o que a gente deixou de restos a pagar, quanto que a gente aplicou na saúde, quanto que a gente aplicou na educação. É isso aí, em síntese, o que eu vou apresentar para vocês aqui, tá bom? Então, eu vou falar também do terceiro quadrimestre de 2020. E a cada final de quadrimestre, a gente vai estar fazendo uma audiência aqui, apresentando esses números para vocês. Além dessas audiências, a gente vai ter outras de preparo e montagem ainda do PPA, da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da Lei Orçamentária Anual. Isso daqui, essa audiência, a gente faz em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que a gente deve dar transparência e que isso deve ser feito através de uma audiência pública, e até de preferência num horário que não seja um horário de trabalho, para que a gente consiga trazer o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente já está cogitando essa possibilidade de ser feito num horário diferente do horário nosso de trabalho, para tentar trazer mais pessoas para essa audiência. Bom, então é o seguinte, eu vou falar da receita e da despesa primeiramente. A gente teve uma receita orçada no ano passado de 20.550.000. O que é uma receita orçada? No momento que eu preparo o orçamento, eu faço uma previsão de que eu vou receber 20.550.000 durante o ano. O que aconteceu no ano passado? A gente arrecadou 19.014.589,24. Ou seja, eu arrecadei menos do que eu tinha previsto arrecadar. A despesa prevista inicial também era de 20.550.000. A despesa atualizada, ela foi para 24.682.927,26 centavos. O que é a despesa atualizada? São as despesas que a gente vai aumentando em função de créditos adicionais, que é aqueles créditos que a gente manda ou aqui para a Câmara para ser autorizado através de lei, ou que a gente faz por decreto, que a lei orçamentária nos permite hoje, que é um limite até de 10%, eu posso fazer por decreto. A partir desse momento, eu tenho que fazer com autorização da Câmara. A despesa empenhada no exercício foi de R$ 19.360.535,18. A despesa empenhada é tudo aquilo que foi de fato empenhado mesmo, cada um nos seus devidos lugares, na educação, na saúde, na administração, na garagem. Então, totalizou R$ 19.360.535,18. A despesa liquidada nesse período foi de R$ 18.965.777,30. O que difere a despesa empenhada da despesa liquidada? A despesa liquidada é aquela despesa líquida e certa, que eu tenho o compromisso de pagar. Ou seja, eu empenhei, eu já recebi a mercadoria, então eu já devo pagar pelo produto que eu recebi, a mercadoria ou o serviço no caso. Então é a despesa que eu tenho a obrigação de pagar, é a despesa liquidada, porque o serviço já foi feito ou o produto já foi entregue. Dessa despesa liquidada, nós pagamos R$ 18.093.714,19. Aí ficou a pagar do exercício, para ser pago durante esse ano, R$ 1.266.820,99. Incluindo aqui a folha de pagamento, que é a despesa mais alta, ficaram vários fornecedores também, mas em proporção bem menor do que a folha de pagamento. A despesa por função de governo, ela ficou assim distribuída. No Legislativo, que é a Câmara Municipal, foram gastos R$ 795.905,64. Na administração, foi R$ 3.409.428,52.
Na segurança pública, que abrange o bombeiro e a defesa civil, foi empenhado R$ 178.948,35. Na assistência social, foi R$ 1.375.962,85. Na Previdência Social, foi R$ 213.277,48. A Previdência Social são os aposentados que a Prefeitura tem a responsabilidade de pagar. Eles não são aposentados pelo INSS. Eles não contribuíram para o INSS enquanto funcionários da Prefeitura. Então, hoje eles recebem dentro da própria Prefeitura. Foram R$ 213.277,48. Na saúde, foi empenhado durante o ano R$ 5.814.249,29. Na educação, foram empenhados R$ 4.662.155,76. Na cultura, R$ 70.239,35. No urbanismo, R$ 800.435,96. O urbanismo inclui ruas, avenidas, praças. No saneamento, foi empenhado R$ 4.051,38. É pouco porque o nosso saneamento, na verdade, a responsabilidade é da empresa, né, terceirizada ali. Então, a gente praticamente não tem despesa, né, com saneamento. Na gestão ambiental, foi empenhado R$ 25.263,91. Na agricultura, R$ 146.037,33. No transporte, R$ 926.965,37. Com desporto e lazer, foi empenhado R$ 212.210,19. E com encargos especiais, que é a amortização de dívidas, precatórios e requisições de pequeno valor, totalizou R$ 725.403,80. Totalizando, então, a despesa empenhada no exercício de R$ 19.360.535,18. No exercício, foi inscritos em restos a pagar processados R$ 872.063,11. Processados é aquilo que eu já falei para vocês, que é a despesa líquida e certa, que eu tenho realmente o compromisso de pagar, porque a mercadoria ou o produto já chegou, o serviço já foi executado, então isso é processado. Então eu tenho o dever de pagar. E inscrito em restos a pagar não processados, totalizou R$ 394.757,88. Esses restos não processados foram despesas não liquidadas com obras. No caso de asfalto, que eu não podia cancelar essa despesa porque já tinha sido dado ordem de serviço, mas a empresa não tinha feito nada ainda, então eu não podia cancelar, mas eu também não podia processar porque o serviço não tinha sido feito ainda. Então ele fica em restos a pagar não processados. Então foi onde totalizou R$ 1.266.820,99 de restos a pagar. Extra-orçamentário a pagar totalizou R$ 105.287,26. O que é extra-orçamentário? Não é uma despesa da prefeitura, mas é uma despesa que a prefeitura tem a obrigação de repassar. É o caso do funcionário que tem empréstimo no banco, é o caso também do INSS, que é descontado da nossa folha. Ele fica em restos a pagar extra-orçamentário, porque a prefeitura tem a obrigação de devolver para as pessoas o dinheiro. Vai para o INSS, vai para o Banco do Brasil, vai para a Caixa Federal, que são provenientes de empréstimo, mas quem paga é o funcionário. Então, a prefeitura tem o dever de repassar para os órgãos competentes. Mas, se não, sob pena de apropriação indébita, né? Uma vez que quem pagou foi o funcionário, já veio descontado do salário dele, a prefeitura só se encarrega de repassar.
Pagamentos de restos realizado no exercício totalizou R$ 1.556.734,35, que era de restos a pagar de exercício já anterior, que foi pago durante o ano de 2020. E teve um cancelamento de restos de R$ 66,05. Nós tivemos no período, nós atingimos uma receita corrente líquida de R$ 18.210.245,42. Essa receita corrente líquida é só a receita que vem para despesa, para receita de custeio mesmo, para manutenção. Não se enquadra aqui as despesas com investimentos, que vem convênios, não se enquadra aqui. Então, dessa receita corrente líquida, por que eu preciso dela? Porque ela me serve de parâmetro para eu apurar a receita de despesa de pessoal, a receita com endividamento, no caso, se houver. Então, é por isso que a gente usa essa receita corrente líquida, que ela vem de janeiro a dezembro. É sempre os últimos 12 meses. Quando eu fechar agora o primeiro quadrimestre em abril, ela vai vir de maio do ano passado até abril desse ano. É sempre os últimos 12 meses. Então, ela totalizou R$ 18.210.245,42. A despesa com pessoal chegou a R$ 9.492.494,80, que corresponde ao percentual de 52,18% da receita corrente líquida. O limite prudencial para despesa de pessoal é de 51,3, que totalizou R$ 9.341.855,90. Então, quando a gente atinge esse limite prudencial de 51,3, o tribunal já começa a notificar, começa a mandar mensagem de alerta, ó, vocês já estão no limite prudencial, já está impedido de fazer várias coisas, de dar aumento salarial, de contratar pessoal, de aumentar a folha de pagamento. O limite máximo para a despesa de pessoal é de 54%, que seria R$ 9.833.532,53. Então, no ano de 2020, a gente não atingiu o limite máximo. A gente chegou em 52,18%, mas já acima do limite prudencial. Nós fechamos o ano de 2020 com uma disponibilidade de caixa de R$ 1.907.774,18. Aí vocês me falam assim, nossa, mas terminou com todo esse caixa, né? E por que terminou devendo então, né? Se eu tenho mais caixa do que, na verdade, de dívida. Só que em contas movimento, ficou só R$ 17.071,31. O que é a conta movimento? É a conta que eu posso pagar o salário, é a conta que eu posso pagar o fornecedor que ficou inscrito aqui em restos, porque os demais saldos é tudo em conta vinculada, conta que eu só posso gastar com uma despesa específica, no caso, em contas da saúde, eu só posso gastar com a saúde, menos com folha de pagamento. Com a educação, os saldos que ficaram nas contas da educação, eu só posso gastar com a educação. As que ficaram no social, eu só posso gastar com o social. Então, eu não posso pagar folha de pagamento e nem posso pagar fornecedor da administração, por exemplo. Na saúde, ficou um saldo de R$ 1.628.146,27, que é um saldo assim enorme, mas que ficou muito dinheiro em contas de convênio que a gente nem sabe como é que vai gastar ainda. Você tem conhecimento, né, Adriana? Que foram de emendas já antigas, cuja programação que foi colocada nessas emendas, a gente já tinha sido adquirido bens, que eram todos material permanente, já tinha sido adquirido com uma outra emenda, então no momento a gente não precisava, até então, estar gastando com as mesmas coisas, já que já tinham sido adquiridas num outro momento. Então esse saldo está parado, aguardando, eu não sei exatamente o quê. Né, porque já não dá para reprogramar mais, já não dá para você mudar
Já não dá para você mudar esses saldos pedindo uma outra coisa, não tem como, então ficou esse 1.628.000. Não tem como mais reprogramar. Já houve um prazo para isso, mas agora não sei ainda. Estão vendo assim, politicamente, até que eu acredito que seja possível. Mas... Viu, Elo, politicamente, que nem você está falando, existe uma tentativa por parte de autoridades políticas mesmo, de reverter, talvez, se não todo esse dinheiro, mas uma parte dele para custeio. Porque esse dinheiro, os deputados em geral, eles têm uma cota para gastar. 50% do recurso deles é para se gastar com saúde. Então, a todo momento que o deputado é procurado, ele acaba concedendo, só que sem nenhum critério para o município, algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que não tem onde colocar mais nenhuma cadeira nessa sala. Se for lá e pedir para ele, eu quero 100 cadeiras ele vai doar. E aí a gente se vê numa situação, a partir do momento que doou, você é obrigado a comprar. Se você não comprar, você devolve. Se você comprou, trouxe para o município e não usou porque não cabe aqui dentro mais um tanto desse de cadeira, o Tribunal de Contas vem e fala para você, ou você coloca, ou você devolve o dinheiro. Só que o dinheiro você gastou. Aí você tem que tirar do seu recurso próprio para devolver para a União o dinheiro. Entendeu? Então esse 1 milhão aí é para comprar mesa, cadeira, armário, e a gente não tem mais onde enfiar esse tipo de equipamento. Aleatoriamente, uma outra situação precisa, mas você pegar 1 milhão de reais em emenda, cuja finalidade sempre foi a mesma coisa, eu quero equipamento, eu quero equipamento, eu quero equipamento. Se a gente comprar, vai ficar no tempo, vai ficar na rua, colocado para fora da unidade, estragando. Então, se a gente não conseguir reverter esse dinheiro que está parado na conta para outra finalidade, que seja custeio, quer dizer, para comprar medicamento, para pagar serviço, para pagar médico, a gente 1000 vezes devolver do que gastar. Porque se devolver, assim, fica aquela situação triste de você perder o recurso. Mas se você comprar, amanhã você não tem onde pôr, não tem como usar, e aí você é notificado, já gastou o dinheiro, não tem como devolver e tira do seu bolso. Então a situação é hoje. Hoje é essa. Então pode ser que seja possível. Já aconteceu em outra época da gente comprar e ficar dentro de caixa e a gente ter que devolver depois o dinheiro, né? A gente teve fiscalização lá no PSF, inclusive, e a gente precisou devolver o dinheiro porque não estava usando o material. Tinha comprado, mas não foi usado, então você tem que devolver do mesmo jeito, porque a fiscalização vem e pega muito pesado mesmo. Então, a conta da saúde ela está alta em função disso. Tem uma outra emenda de 300 e pouco do Estado também, que eu não sei para que é também, eu acho que é equipamento. Então, tem esse saldo na saúde que está muito alto, mas que você não pode pagar as contas do dia a dia, né? Não pode pagar salário, não pode comprar medicamento, então, a função disso está parado lá. Nas contas da educação, ficou um saldo de R$ 62.158,14. No social, ficou R$ 193.718,16. E de obras, ficou R$ 6.680,30. Totalizando, então, esse saldo de R$ 1.907.774,18. No social, ficou uma emenda lá de 70 mil para equipamento, que já estão vendo, já está em fase de licitação, né? Já vai ser comprado. E ficou alguma coisa também para gastar com Covid, que eles vão estar vendo agora. Na educação ficou as contas do dia a dia mesmo, geralmente é convênio também.
A aplicação na saúde totalizou 30,45% do orçamento nosso. Na educação, a gente aplicou 28,62% e no Fundeb a gente aplicou 100%, porque o Fundeb a gente tem que investir o total que vem e tem sido pouco diante da despesa que a gente tem com o Fundeb, não é mais suficiente o recurso do Fundeb. A despesa com investimento totalizou empenhado no exercício R$ 1.333.824,94, liquidadas R$ 939.067,06 e pagas R$ 916.817,06. A despesa com investimento é a despesa com obras ou com aquisição de equipamentos. A amortização de dívidas, a gente tinha um saldo anterior de R$ 784.674,79. Foi amortizado no período R$ 189.040,10. Ficou um saldo ainda de R$ 690.601,61, dos quais R$ 595.634,69 são de dívidas com o INSS proveniente de parcelamentos. Parcelamento já muito longo já. E de precatórios a gente tem para pagar esse exercício R$ 94.966,92. Além disso, chegaram algumas outras despesas que não houve tempo de ser contabilizadas no ano de 2020, porque acabaram chegando agora, aquele parcelamento do Estado, que a gente vai ter que devolver mais ou menos uns R$ 100 mil, quase R$ 100 mil, 107 mil para o Estado, proveniente de convênios que foram executados assim, sem a contrapartida correspondente. O Estado pede, então, o dinheiro de volta, mas é até compreensível porque a gente não tinha dinheiro mesmo para executar a contrapartida do convênio de transporte escolar, sendo que a gente nem estava executando o transporte, né, no exercício de 2020. Então, tá bom? Muito obrigada pela presença e até a próxima.